No episódio mais recente do A Casa, sua podcast, recebemos Henderson Rodrigues, empresário, mentor de negócios e referência nacional em vendas e crescimento acelerado. CEO da 7x Group e idealizador da imersão 7x. Henderson já impactou milhares de empreendedores ao redor do mundo com seu método direto e focado em resultados reais. Com presença em mais de 32 países e um dos maiores eventos empresariais do Brasil sob seu comando, Henderson compartilhou no podcast insights valiosos sobre como vender com estratégia, entender o comportamento do cliente e alavancar o faturamento de forma sustentável. Durante a conversa, ele reforçou seu lema "Quem vende, vence" e mostrou, com exemplos práticos, como a arte de vender pode ser a chave para a liberdade financeira de qualquer empresário. Se você é empreendedor ou quer transformar seus resultados comerciais, este episódio é obrigatório. Assista agora e descubra como o poder das vendas pode transformar o seu negócio. Henderson, depois da nossa apresentação sobre você, vou te fazer uma pergunta que com certeza quem está nos acompanhando vai querer muito saber sobre ela, a resposta dela. Como fazer para vender mais e ter mais lucro, sendo que você é especialista nessa área? É para contar tudo ou é para contar só uma parte? Olha, quanto mais você contar, mais a nossa audiência vai ficar feliz, mas aí é com você, né? Legal. Não, cara, a gente tem como premissa assim, ó, aprenda tudo que você puder, ensine tudo que você souber. É uma das coisas que eu trago comigo já há bastante tempo, que é para partilhar. Às vezes eu vejo que algumas pessoas, principalmente alguns empresários, quando eles estão começando ou quando eles não têm muito contato com outras pessoas, eles têm uma máxima de que, cara, se eu contar o segredo de como faz o pãozinho, a minha padaria quebra. Cara, e não é sobre isso. O grande desafio hoje não é o conhecimento principal, é a capacidade de operacionalizar o conhecimento. Eu digo que sabedoria é o conhecimento quando ele está em prática, em movimento, né? É quando o conhecimento se torna comportamento. E esse já é um das grandes ferramentas para aumentar as vendas. Pois é, não é sobre ter conhecimento, é ser como aplicar o conhecimento. Por que acontece? Éder, a maioria das coisas, quando tu entra numa empresa para ajudar o cara a vender mais, não é você ensinar ele, ajudar ele a descobrir o fogo. Tem muita coisa que já tá ali dentro. Só que está ali, mas depois eu faço, mas não é tão importante, mas será que precisa? Mas quem é que eu vou ter que contratar? E aí ele vai vivendo no giro, porque o giro muitas vezes faz com que ele vá pagando as contas, sem que ele perceba que não está crescendo. Claro. Porque eles confundem estar ocupado com ser produtivo. Então, putz, trabalhei pra caramba o dia inteiro hoje, tô cansado, 8 horas da noite nós estamos gravando podcast. E o pessoal, putz, tô cansado, trabalhei um monte. Cara, às vezes você não gerou resultado. O que eu fiz, né? Ou que resultado que eu gerei? O resultado que eu gerei. E eles não olham pro resultado por muitas vezes terem medo. Então, o que a gente precisa fazer de fato para uma empresa vender mais? A primeira coisa que a gente gosta de falar quando a gente entra numa empresa para ajudar eles é o seguinte: você tem um mecanismo de venda, um modelo de venda, uma estrutura de venda, uma jornada de venda, seja lá o nome que for. Aí geralmente o cara tem. Pô, eu tenho, se o cara entra aqui na loja, ou liga pra gente, ou se cadastra numa página, ou clica num criativo, tem várias formas dele entrar. E aí depois o meu SDR, se é ou é o meu comercial, ou é o meu atendente, ou é a minha secretária, aí vai passando pelos processos. Tá, então você tem uma jornada de venda? Tem. Você tem uma jornada de compra? Aí o cara fala assim, jornada de como assim jornada de compra? Eu disse, tá, mas peraí, uma coisa é uma jornada de venda, que é aquilo que você constrói para vender. Outra coisa é como que o teu cliente pensa, sente, age, imagina, sonha, deseja, aspira. Eles, porra, nunca pensei nisso. Porra, aqui já tem uma coisa que você tem que aprender. Então a primeira coisa que a gente trabalha é ajudar o empresário a entender que existe uma jornada de compra, não só uma jornada de venda. Porque a jornada de venda muitas vezes funciona, mas eu não estou o tempo todo adaptando ela para o comportamento de consumo do mercado, que é as pessoas comprando. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pô. E eu acho que isso é um erro caraço, porque às vezes a gente tá, o empresário, e eu sou um empresário, eu tô pensando no que eu quero quero é vender, mas na verdade para que eu possa vender, preciso agradar o Henderson que vai comprar, né? Se eu agradar o Henderson, naturalmente eu vou vender mais. Vender mais. E aí a primeira coisa que a gente faz é assim, vamos olhar para nossa jornada de compra, que é o comportamento de consumo daquelas pessoas, tá? Do porquê que ela compra, quais são os motivadores que ela tem. E a gente tem os motivadores óbvios, mas não tem os intangíveis muitas vezes. E aí tem uma outra coisa que você acabou de falar que é muito importante, tá? Como é que eu vou fazer para agradar essa pessoa? Porque quanto mais eu agradar, mais ela vai comprar. Quanto mais eu atender as necessidades dela, os sonhos, as aspirações, as vontades, mais ela vai querer estar perto. Claro. É como um relacionamento, cara, e as pessoas não se dão conta disso. É tipo marido e mulher. E as pessoas não olham para isso aqui. Por quê? Porque elas acham que quem está comprando delas, muitas vezes elas esquecem que são pessoas.
Então uma das coisas que a gente se especializou e ajuda os nossos clientes a olharem com muita maestria é, você precisa entender sobre comportamento humano. A não ser que você venda para cachorro, papagaio, periquito, mas não é o caso, né? Não é o Que caso. até quem trabalha com pet, quem compra é uma pessoa. Com certeza, a pessoa que compra É seu pet. sempre quem compra é um ser humano. Então, Claro. quanto mais você entende de gente, mais você vende. Então, por exemplo, você tem um produto ou vários produtos hoje que atendem sonhos de pessoas, que são sonhos residenciais, por exemplo, né? Que tá envolvido com aquele momento ali de... Até quando você atende um hotel, pô, a experiência de deitar numa cama gostosa, de desfrutar daquele ambiente aconchegante. Então você tá trabalhando o quê? Você tá trabalhando anseios do ser humano. E não necessariamente simplesmente atendendo um B2B. Uma empresa que veio comprar meus produtos para botar na rede de hotéis dela. Não é só isso. Mas eu quero que eu comprar esse produto, o meu usuário final, que é o cara que vai ir pro hotel, que vai dormir com a família, Claro. alguma coisa assim, se sinta muito bem a ponto de querer voltar. Então, aí que tem uma sacada, Éder. Qual que é o teu negócio? O teu negócio é sempre ajudar o teu cliente a alcançar o objetivo dele. Então, se tu vende para uma rede de hotel, qual é o objetivo dele? Que o hóspede volte. Com certeza. Então, cara, como é que eu faço pro hóspede voltar? Que a Mas eu não tenho... cortina escureça Exato. melhor, que o carpê seja mais aconchegante, que o piso seja... Tudo isso Que eu a preciso roupa estar de olhando. cama, E aí claro. tu falou, servir as pessoas. Olhar e ajudar o meu cliente. Então, uma das coisas que a gente ajuda os nossos clientes a ver é assim, você vende um produto? Vendo. Como é que você ajuda o usuário do teu produto a viver melhor? E às vezes você não tem que olhar para o teu produto para conseguir ajudar isso. Tu vai entregar o teu produto, mas vai olhar para uma outra perspectiva. Como, por exemplo, a cortina escurecer melhor. Você tá pensando o quê? Uma boa noite de sono, cara. Na qualidade. Qualidade do sono do cara. Imagina, ele trabalhou o dia inteiro, precisa trabalhar amanhã, talvez normalmente quem tá no hotel tá viajando, não está na sua cidade, né? Já não é a minha caminha, Ele já não- daquele jeito. Exatamente. Já não vai dormir do mesmo jeito. Pô, o que eu posso fazer para melhorar a noite de sono daquele cara? Aí você melhora a noite de sono dele. Ou ele acorda de manhã, ele põe o pé e o carpê, o tapete Isso. é gostoso, é quentinho, é aconchegante. Então tu tá melhorando tudo isso. Beleza, tu tá ajudando então o teu comprador a melhorar a vida do comprador dele para que você possa vender mais. Aí tem uma segunda coisa que eu tenho que fazer. Quando eu consigo fazer isso daqui, mostrar para o meu cliente, no teu caso um hotel, que você tá proporcionando isso pro cliente dele. Porque às vezes ele compra e não vê. Aí eu rodo com esse cara assim, vamos entender quais são as características que o quarto do hotel tem de bom? Aí o cliente vai dizer assim, cara, eu dormi muito bem porque a cortina veda bem. Ouviu, cara? Eu te ajudei a fazer isso aqui. Sensacional. E eu vou te falar uma coisa, Henderson. Eu não sou muito de comentar dos nossos produtos no podcast. Outra vez eu estava num lindo hotel no Rio de Janeiro, frente mar maravilhoso, com a minha esposa, e a cortina não fechava. Quer dizer, o sol chegou 10 para 6 da manhã. Me chamou. Exatamente, ele bateu exatamente. A cama era posicionada estrategicamente frente mar, né, para você acordar, mas o sol também nascia daquele lugar e automaticamente ele veio. E aí às vezes tu reclama do hotel, eu disse que não vai mais ficar e o problema era só a cortina. Só era alguém que fez a cortina ter Que feito. não instalou bem feito, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. E aí só que se tu ajuda o teu cliente a ver isso, no caso o hotel a ver isso, tu vai dizer, pô cara, ter o Éder como parceiro aqui pra gente faz com que eu tenha uma recorrência naqueles clientes que talvez não voltariam. Então não é sobre a cortina, não é sobre o tapete, é sobre o cliente entender o que você entrega pra ele que gera transformação e resultado final pra aquele cara. Só do empresário sentar a bunda na porra de uma cadeira e olhar pra isso, o negócio dele já melhora, cara. Eu nem entrei na parte de processo. Claro. Não entrei em nada, cara. Olhei para duas coisas simples. Só que isso... Agora para e pensa, você que é empresário. No dia a dia, eu empreendo, a gente tem uma correria. Quantas vezes a gente para pra pensar nisso, cara? Quando a gente junta nessa equipe comercial e diz, gente, vamos olhar pra isso daqui pra gente fazer isso. Ninguém faz, cara. Ninguém faz. Aí um diz, porque eu já sei vender, o outro, tô com a meta em dia, o outro... Só que a gente não olha para esses detalhes. E esses detalhes fazem com que, na hora que o cliente vai fazer um orçamento com você, qual é o grande diferencial? Não, porque a minha cortina foi feita pelas virgens da Tailândia. Cara, não é sobre isso, irmão. Sim. Na verdade, a cortina, ela pode ser muito parecida. Ela vai ser muito parecida de todos, com certeza. Não existe. Eu gosto muito de usar, que é uma empresa que ficou muito latente, Claro. a Apple. Cara, é só mais um celular. Claro. Mas o contexto ao redor, a história, a narrativa, a ideia de ser disruptivo, de criar um status quo diferente para as pessoas se conectarem, não é sobre celular, cara. É sobre um bem intangível. A Apple, a fotinho da maçã vale mais do que todo o parque fabril da Apple. Por quê? Porque marca vale mais do que produto. Com certeza. Cara, é a experiência, é o envolvimento, é o ser humano conectado. Então, como é que a gente ajuda as empresas a vender mais? Aí o que a gente chama de proposta de valor.
que é uma proposta de valor? É você entregar valor. Como é que você entrega valor? Não, entrega o meu copo. Não, cara, não é sobre o seu copo. Como é que você entrega valor quando você entrega esse produto? Como é que você ajuda a mesa daquele cliente quando ele vai fazer um jantar especial ficar melhor? Então eu te vendo o copo, mas eu posso te entregar todo um layout de como você usa esse copo para fazer tua mesa aposta. Então, mas eu comprei copo, mas eu te entreguei a mais. Porque o copo é o copo. É o copo, cara. Vai ter Vai ter- mais de um lugar. E N modelos diferentes, um mais bonito que o outro, porque você Exatamente. está competindo. É um copo, É um exato. copo, só que eu posso te entregar esse copo com uma dica de mesa aposta para você utilizar na sua casa, eu posso te entregar ele com uma composição para um drink, alguma coisa assim que você vai usar com sua esposa, com seu marido, que cara, pô, quando eu compro naquele lugar tem uma coisa diferente, ele me ajuda a alcançar o objetivo que eu quero. E você falou uma coisa bacana. Eu descobri há um tempo atrás uma coisa simples para fazer mais. Eu vou até compartilhar um exemplo meu. Quando nós começamos a vender em escala, a gente está falando. Normalmente eu não falava acho que é o primeiro podcast que eu tô falando Eu que as sempre puxo a empresas galera são pra dentro, eu sempre exatamente. puxo o É a pessoal pra primeira vez, hein? Hoje nós somos o 87, né, Lucimar? O 87, hein? Então o que acontece? Um dos primeiros hotéis que a gente vendeu, o cliente ele estava na dúvida se ele fazia uma cortina A ou B. Era um hotel AAA muito bacana no Brasil. Na hora eu tive um insight que eu quis resolver o problema dele. Eu falei, olha, eu faço o seguinte, você tá na dúvida na A e na B, nós vamos fazer para você uma A e uma B. Você vai escolher a que você gostou mais. Se você não gostar de nenhuma, a gente recolhe ela. Se você quiser adaptar uma delas, aperfeiçoar, a gente vai adaptar. Eu nunca me esqueço. A gente vendeu para ele, para vários outros e sem, talvez sem perceber o que eu fiz, eu não quis vender, eu quis resolver o problema dele. Sim, A que era dúvida dúvida. dele. A dúvida dele. Era dúvida. Exato. Cara, deixa eu. Qual que fica melhor? É? Porque o que ele pensa? Ele é empresário, né? Você é empresário, eu sou. Sim. Pô, eu vou comprar as duas, eu vou ter que pagar custo. Cara, É, valia tudo, né? claro, normal, né? Business, né? Mas aí o cara, tu entrou como um parceiro dele, não simplesmente como Exatamente. fornecedor. Exato. E são esses detalhes, assim, Eder, que assim, no mundo competitivo que a gente tá hoje, onde as pessoas são extremamente egoístas, por isso não conseguem pensar no outro. Elas só querem saber do dela. Como é que eu vou ganhar? É isso. E se eu só tivesse pensado em mim, nossa, mas uma das duas cortinas sobrou, certo? Mas não sobrou. Não, o brand ali foi Exato, muito cara. maior, Se exatamente. pagou, ajudou o cara, então Claro. tudo vai pra frente, tá? Entendi. E como é que você faz quando você senta na frente lá do empresário, do empreendedor? Às vezes, com certeza, você deve encontrar empresas que estão no nível mais avançado, médio. Como é que você faz para mostrar isso para elas? Hoje, assim, a maioria das empresas que nos procuram, a gente chama de nível de consciência. Ele já tá começando a perceber ou já percebeu que existe um jogo por trás do jogo. Que o jogo por trás do jogo é sempre você ir mais longe do que o seu negócio é. E a gente chama isso de nível de consciência. E esse cara, quando ele percebe que existe um jogo por trás do jogo, ele começa a procurar quem entende disso e mais ou menos ele já vem assim, cara, eu vi que você fala umas coisas, principalmente por causa das redes sociais, que a gente tá bem presente, que batem com aquilo que eu tô pensando, você inclusive descortinou algumas coisas pra mim aqui e eu quero saber mais sobre isso. Aí a gente senta pra entender o nível de consciência que esse cara está, de fato, e abrir esse leque pra ele. Eu boto as cartas na mesa, assim, ó. Por exemplo, eu tô falando coisa aqui pra ti que provavelmente tu pode usar no teu negócio. Claro, E eu não preciso cobrar por isso. claro. Eu chego e entrego pro cara. Cara, faz assim, faz assim, faz assim. E aí, consecutivamente, por aumentar, ou seja, eu já tô ajudando o cara sem pensar nisso, sem pensar em remuneração. E aí eu já tô ajudando ele. Aí o nível de consciência dele vai sendo aumentado a partir dessa conversação e ele começa a entender que cada vez mais ele precisa. Primeiro, porque o mercado competitivo é absurdo. Segundo, que se ele não sair do mercado de commodity, é preço e parcela. O cara vai procurar a parcela que cabe no bolso, o preço que é mais acessível e acabou. E aí ele não consegue tracionar. Aí ele fica, pô, tô perdendo cliente. O concorrente vende um pouquinho mais barato, eu já perdi. A objeção é que meu preço tá caro. Aí o lead entra por uma porta, ou o cliente entra por uma porta, eu não consigo reter ele aqui dentro. Então, cara, pra mim tá difícil. E quando eu vou olhar o que tá difícil, geralmente é esses processos aí. Aí quando o cara começa a entender que existe um jogo por trás do jogo, ele começa a procurar isso. Aí existem 5 níveis de consciência que não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas ele começa a entender que existe mais. Eu sempre dou um exemplo bem simples. Você tem uma pizzaria. Tá, tem uma pizzaria. Você tá em que segmento? Aí geralmente o pessoal fala, gastronômico. Eu disse, não, cara. Não é gastronômico, é experiência logística. Porque pizza boa por pizza boa, é o mínimo que tem que fazer, né? Tá vendendo pizza? Tá vendendo pizza, tem que ser boa, tem que ser gostosa. Claro, Claro, tá quentinha, tem que quente, tá consumo isso. tem que ser Claro. de primeira qualidade. Então Claro. pizza boa é o mínimo. Não tem nada diferencial, concordo. Não tem nada diferencial. Agora, se tu chega em casa agora, que a gente vai chegar e dizer, pô, cara, tô com fome. E aí tu pede a pizza. Num lugar leva 1 hora, que é normal. Certo. E tu te entrega em 20 minutos, você tem logística mais assertiva. Eu já ganhei o jogo.
Se ela chega do jeito bonita, bem feita, apresentável, com uma estética bonita, não só sabor, eu tenho uma experiência melhor, desde o atendimento, a entrega, tudo. Então o meu negócio não é de pizza, meu negócio não é alimentício, meu negócio é experiência logística. Quando o cara entende isso, ele começa a melhorar o quê? A experiência logística. Aí se diferencia. E quando ele começa a melhorar a experiência logística, as pessoas topam Pagar mais. mais. Exatamente isso, cara. Com Porque a gente certeza. sai do commodity. Claro, Eu tenho uma pizzaria, inclusive eu tenho uma pizzaria que é nossa cliente, claro. tá? Cara, é absurdo a quantidade de valor que eles vendem. Eu não encontrei nenhuma que consiga chegar no mesmo número, com a mesma estrutura. Não encontrei ainda, pelo menos aqui em Santa Catarina. 20 minutos para entrega. A pizza, mais caro. Não importa o horário que você 20, peça, 23, estourando 24, 25 minutos. É premissa. e é Cara, é boa pra caramba. a que tem o valor mais alto. Alto. Por quê? Porque você compra tempo, né? Exato, cara. Você não pensa assim, eu vou comprar uma pizza para daqui 1 hora. Você tá com fome. É já, né? Tô vendo, a minha enteada, ela adora pizza, a Raíssa. É isso aí, ela. Bateu a mão comer. Tipo, a geladeira e pega, né? Isso. Cadê? Aí chega o Éder, né, que é o cara que conta tempo. Pô, leva 1 hora. Com certeza pagaria mais. Claro, Uma mano. que chegaria mais rápido. Mas aí por que Que existe fosse um bom produto. que fosse um bom produto? E aí, por que existe o jogo por trás do jogo? Porque aí tu começa a entender que os anseios do ser humano são específicos. Então, quando tu tá com fome, tu quer resolver quando? Agora, Exato, pô. Então, meu jogo, Agora. se eu tô trabalhando com comida, é logística. com certeza. O prato ser bom, o produto ser bom, independente se é chocolate, se é churrasco, é o mínimo. Mas eu tô com fome, eu quero resolver amanhã. Não é agora, cara. Então, pra que tipo de problema, quando que se resolve? Tem problema que eu vou resolver amanhã. E isso que você fala, porque aí a gente tá trabalhando de um negócio que é escassez de verdade, que é o teu tempo agora. Sim. Às vezes eu percebo, sabe aquela empresa, aquela pessoa que ela trabalha com uma falsa escassez? Todo final de ano, todo final de mês tem um desconto, tem. Acabando. Que não é escassez, Não. concorda comigo? Não é escassez. Aí o cliente que Já já pega- entendeu, já, pô, não. É igual eu vejo o pessoal no vestuário, né? Aham. Queima de estação, toda vez certo. tem. Cara, eles mesmos treinam o próprio cliente a esperar chegar nessa época pra comprar mais barato. Mas o cara já sabe, né? Concorda comigo? Sim. Então você já sabe que você vai comprar ao final da estação. Agora, estamos gravando esse podcast, saímos do verão, certo? A gente consegue comprar a roupa de verão Barato. para usar no próximo verão. Sim. E é commodity, eu vou procurar mais barato, com a mesma qualidade e que me entregue a mesma coisa. Pronto, vou esperar ainda. Aí os caras reclamam, pô, não tem fluxo de caixa também? Que tu treina o teu cliente pra não comprar? Exatamente. Certo, já. E sensacional. E vocês prestaram atenção que o Henderson não inventou o ovo nem a roda, né? Só começa a entender comportamento, os anseios das pessoas, o que elas desejam, buscam, quais são as dores principais e como você transforma a tua empresa através dos teus produtos em solucionador. Ponto, cara. É só entender de gente, pô. Porque a pessoa quer que resolva É o claro, problema dela, é né? claro. A gente fala muito disso, né? O que é abrir uma empresa? É resolver problemas. Você encontra uma dor e resolve. Só que eu vejo que a maioria das pessoas não se dá conta de enxergar isso, cara. E uma coisa, isso eu confesso que até eu já mudei faz bastante tempo, com certeza, senão eu não teria evoluído. Mas você já percebeu que a maioria dos empresários, dos empreendedores que estão começando, eles não gostam de problema? De Claro que resolver não. problema? É normal. É normal, né? É normal. Porque ninguém Mas tem problema. se a gente está falando que quem resolve melhor os problemas, as dores, é aquele que se destaca? Aí você tem que se tornar um solucionador de problema. O primeiro problema que você tem que aprender a resolver são os seus problemas internos. Que se você não consegue lidar com pressão, por exemplo, você não pode abrir uma empresa, cara. Como é que tu vai abrir uma empresa? Vai lidar com pressão. Com certeza. Ou se você acha que você vai conseguir resolver tudo, né? Tudo, exatamente. Que não vai ter problema pra ti. Porque você tem a logística, aí leva dos 20 aos 24, mas em algum momento Alguma cagada vai dar, né? o motoboy pode ocorrer alguma coisa, Exato. pode acontecer. A ideia não é. Aí é como você resolve. Resolve o problema depois, exatamente. Como é que você é resiliente, que você contorna aquele problema que situação. aconteceu, aquela situação. Então, o empresário ele tem que ter gestão emocional. Se ele não for capaz de gerir as próprias emoções, ele não consegue crescer. E, cara, eu vejo muito assim, ó, as empresas crescem proporcional à capacidade dos tomadores de decisão. Elas vão até ali. Porque começa a envolver. A gente sabe que maior a rentabilidade, maior o risco.
Sempre. Eu sou economista, esse aí é um mais um é dois. É uma premissa, né? Exatamente. Só que muitas pessoas têm medo de risco. Então, o Certo. medo impede de assumir riscos, logo impede de você aumentar seu resultado. Bom, é Certo. bom. E como é que você vê? Muitas pessoas elas analisam da seguinte forma o negócio: "Ah, eu já estou onde eu gostaria de chegar, eu estou estável, tudo certo". Você acredita na estabilidade? Não, cara. Que vai acontecer com que vai acontecer com essa empresa? Assim, eu falo uma coisa assim, quando eu fiquei analisando isso, eu uso um exemplo para poder tangibilizar. No Brasil, nós temos uma cultura de que o bem mais precioso, ou que vai mitigar riscos, ou que vai te dar mais segurança e estabilidade, são imóveis. Certo, Aí imagina que eu tenho uma rede de hotéis. Você certo, conhece hotéis. conheço. Aí eu tenho 50 prédios. Certo, Diz, cara, eu tô bem. Tá tudo quitado, tá pago, eu preciso fazer a roda girar, mas tá tudo bem. Pô, eu tenho um certo. baita num patrimônio. Eu brinco que vem uns moleque com uma ideia muito doida de alugar colchão, que começa em casa, monta a porcaria de um aplicativo, sem custo nenhum de operação, de 50 unidades, 50 prédios de pé, com reforma, com manutenção, Sim, cadastram meia dúzia de casas e começa a fazer um negócio que a gente sabe hoje que se chama Airbnb. certo. E se eu, que tenho todo esse patrimônio, não me adapto, eu quebro, porque hoje você consegue alugar um hotel dentro do Airbnb. Com Então existe certeza. estabilidade. Não, mas eu tenho. A gente tem um ditado, né? Quem compra terra nunca erra. Eu concordo. Mas se você não se adaptar, ó. É exatamente, Ah, porque essa terra, hoje ela é útil e vale para algo, daqui a 2, 3 anos vai ser outra coisa, perspectiva, outro exatamente. negócio. Então essa estabilidade ela não existe. E aí o que eu percebo? Que alguns empresários quando começam, e tá tudo bem quando você começa, eu acho que você passa por algumas fases. Eu até gosto de explicar para eles quando estão começando, assim que me procuram, as fases que eles vão passar. E uma das fases que eu chamo é a fase do autoemprego. Cara, aqui é minha empresa, é do meu jeito, eu vou ganhar o quanto eu acho que é legal para eu viver e ninguém vai me tirar daqui. É autoemprego. Isso não é empresa. Isso é um autoemprego. Ninguém pode te demitir, né? Porque tu é o dono do Claro, negócio. claro. Só que quando você começa a entender níveis de maturidade, não é mais sobre você ter um autoemprego. É sobre literalmente viver por um propósito para movimentar uma nação, cara. Hoje, o objetivo da minha empresa não é simplesmente gerar renda para as pessoas que lá dentro estão. É gerar oportunidades para que outras pessoas que não têm uma qualidade de vida tão boa possam se aperfeiçoar através do que a gente tem, para elas gerarem oportunidades para outras pessoas. Então, para mim, tem duas coisas que mudam as pessoas e que mudam o mundo, cara. Deus e empresas. Você é capaz de movimentar muitas coisas através de Deus e através das empresas. Porque a empresa gera renda, gera oportunidade para quem não tinha, Claro. gera emprego. Eu contrato um cara para trabalhar comigo, ele cuida melhor dos filhos, da família. É uma ferramenta de transformação. Então o cara que ele para, Éder, assim, cheguei aqui nesse nível, pra mim tá bom. Cara, você é egoísta. Concordo, Você é e eu egoísta. concordo plenamente. E tem uma coisa que eu analiso disso que é muito legal, os meus negócios, a gente começou literalmente do zero, com uma pessoa. E hoje, às vezes, eu analiso os valores que o grupo pode proporcionar e a qualificação dos profissionais da ponta que a gente busca, onde chegou, né? Isso a gente percebe que é muito bacana, porque como você falou, pô, isso é muito melhor do que eu imaginava quando eu comecei o negócio, ou seja, hoje a gente consegue proporcionar para o pessoal que está no topo, esse lugar ele está aberto para qualquer Uhum. um, é só quem tiver mais competência, né, muito mais do que eu consegui imaginar para mim quando eu comecei. Uhum. Isso é muito bacana, né, Sim. porque a gente consegue, digamos, a gente transborda Gratificante, né? exatamente Gratificante. prosperidade, É né. gratificante demais. Eu sempre falo que empresas são ferramentas para mudar a sociedade e são instituições para você desenvolver virtude. E, cara, você vai ter que desenvolver um monte de virtude que você há 10 anos atrás não tinha, senão você não chega aqui. Com certeza, e a gente aprende muito, né, com paciência, resiliência, tomada de decisão, pressão e uma série Vai ter que desenvolver virtude. de outras coisas. Bom, vocês já perceberam que hoje o podcast está sensacional, né. Para que a gente possa ter o podcast, a gente tem os nossos patrocinadores. Legal. E eu criei um nome, eu acho que eu criei, de repente se alguém já falou isso aqui antes de nós, é Lucimar, perdão, mas desde o primeiro eu sempre falei que o meu patrocinador mais importante é o patrocinador cultural. Por quê? A Casa de Sua Podcast é um podcast para trazer conhecimento sem
fins lucrativos, sem custo, Uhum. certo? Porque a minha vida foi mudada através de conhecimento. E para que a gente possa ter conhecimento sem custo, sem fins lucrativos, eu preciso do meu patrocinador cultural, que é você, do meu convidado. Se não tivesse você, Henderson, hoje não teria o podcast A Casa Sua, porque eu ia passar apenas o meu conhecimento. Sim. E o nosso objetivo é passar o conhecimento dos convidados, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, que com certeza quem nos acompanha vai ser impactado por isso. Eu costumo dizer, se impactar uma pessoa, se mudar a vida dela, a gente já ganhou aqui essa noite Total. de 2, porque essa vai mudar de outra, que vai mudar de outra, e vai fazer o que eu chamo de a bola de neve do bem, né. Uhum. Então, pô, muito, muito obrigado aí pela tua presença. Hoje nós estamos gravando em Balneário Camboriú, o Henderson ele mora em Joinville, então ali são o quê? 90 quilômetros? Mais ou menos isso. Ele se locomoveu para vir aqui gravar com a gente, muito, muito obrigado. E eu também entendo que o tempo é o único bem que você não consegue comprar ele de volta. Você consegue comprar tempo de outras pessoas, mas você não vai conseguir comprar esse mais de 1 hora de podcast, fora o deslocamento para vir aqui nos honrar com o teu tempo e teu conhecimento. Então, muito, muito obrigado. Prazer, irmão. Prazer servir. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group, né, e você já conhece, eu vou ser breve. Carol Group é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste, que é um ecossistema voltado para a área da construção civil. A gente vai deixar aqui o contato. Lembrando que a gente vai deixar o contato do Henderson e da 7X, que depois ele vai falar que é um evento de empreendedorismo que ele faz em Joinville, que é sensacional. Então a gente vai deixar aqui o contato do Henderson e da 7X. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom, que é uma contabilidade que inclusive eles fazem a contabilidade das nossas empresas. Deixar aqui também o contato deles, talvez se você precisar, vale muito a pena. Então, obrigado, Henderson. Deixar aqui o contato do Henderson e da 7X. Só que a gente não veio aqui para falar de patrocinadores. E como é que são essas pessoas que você busca para mudar o jogo, para mudar o comercial das empresas? Enquanto empresários? Enquanto empresários ou enquanto equipe? Vamos reformular. Que características que o empresário precisa ter para ele mudar o jogo dele no comercial? Gostei. Mente aberta e coração ensinável. Mente aberta e coração ensinável. Isso é uma frase bonita, né? Pô, é uma frase... O que é mente aberta e coração ensinável? Agora eu estava com uma empresa hoje mais cedo, um faturamento que até comentei com você, mais ou menos de Sim. 100 milhões, que não é uma empresa comum, que fatura 100 milhões, já é uma empresa consolidada. E o dono, o CEO da empresa, o fundador, estava sentado comigo, inclusive um homem mais velho do que eu, estava sentado me ouvindo, dizendo: Henderson, o que eu tenho que fazer? O que você falar, a gente vai fazer. Direciona. Uma mente aberta e um coração ensinável é assim. A mente aberta é: existem mais coisas do que eu sei. Coração ensinável, eu não tenho ego para não aprender com você. Para achar que eu sou melhor. É. Já cheguei até aqui, É. eu sei mais. Pô, eu já vim até aqui, enfim, se eu não soubesse, eu não tinha chegado até aqui, até agora deu certo. Então, e é muito interessante, tu vê os caras que mais querem aprender, são os caras que mais têm resultado. O cara que não tem resultado, ele não quer aprender. Inclusive, existe uma pesquisa sobre isso, que foi feita em Harvard, sobre a diferença das pessoas nos níveis hierárquicos das empresas. CEO de grandes empresas, o cara vive fazendo curso, lê um monte de livro e tá sempre aprendendo com alguém. Aí vai baixando os níveis, conforme baixa o nível hierárquico, Vai diminuindo. o cara não lê, o cara não quer aprender, ele acha que já sabe tudo, e é por isso que ele não cresce, cara. É aquele que sempre dá opinião no Instagram com a sua teoria, né? com aquela teoria. E ele não sai do lugar, cara. Então, assim, mente aberta, eu não sei tudo. E é óbvio que a gente não sabe. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. Claro. Eu que adoro o comportamento humano, tô sempre estudando psicologia positiva, neurociência, programação linguística. Quanto mais eu estudo, caraca, meu Deus, mas não acaba nunca esse negócio? Cada vez tem mais coisa para você estudar, cada vez tem mais para você aprender. Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que existem mais coisas para você aprender. Mente aberta. Coração ensinável. Pô, eu tenho que aprender alguma coisa com o Éder, cara. Com certeza ele tem alguma coisa para me ensinar. Eu tenho que aprender. Eu quero aprender. Então eu sento na cadeira de aluno. E isso é muito legal, porque quando você está disposto a aprender, né, você vai perceber que a vida vai mudar totalmente. Porque aquela dificuldade, às vezes aquela dificuldade que você tem, a pessoa que já passou por aquilo já sabe, ela vai falar da pressão. Calma, a pressão ela existe. Talvez se você está começando, não te contaram que existe a pressão, se ela existe. E pode ter certeza que com todo respeito e o nível de dificuldade é a mesma, mas a pressão que uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão ano, é totalmente diferente das empresas do Elon Musk. Sim.
ou da Amazon, concorda comigo? Só que o Elon Musk já está preparado para aquela pressão. E ele foi galgando esses estágios, né? Exatamente, mas a pressão ela nunca Ela só aumenta, cara. ela não deixou de existir. Ela só aumenta. Porque isso é uma outra coisa interessante, que às vezes as pessoas pensam, porque por fulano de tal, que já está lá, eu conto ou você conta que chegar é mais fácil do que Que manter. É claro, pô. permanecer. É uma analogia simples. Pega um saco de cimento e muda de um lugar pro outro. Agora pega e fica segurando ele o tempo todo. É permanecer agora com o troço nas costas, pô. E aí? Agora você tem que carregar, tem que aumentar a tua força. Esse eu adorei. Pega um saco de cimento e Pega daqui e põe pra ali. 50 quilos, né? Padrão. Teoricamente fácil. Agora fica com esse. Carrega pra um lado e pro outro. Dorme com ele, levanta. Aí se tu não desenvolver musculatura, tu não vai aguentar. Então é sobre desenvolver virtude. Como é que eu vou fazer para me desenvolver, para sustentar o lugar que eu quero chegar? E aí é uma coisa que as pessoas não se dão conta, que eles falam da questão de ser fácil. Pro fulano é mais fácil. Cara, entende uma coisa que é bem simples, assim, uma analogia que eu gosto bastante. A gente vê jogadores de futebol que ganham muito dinheiro. Mas me diz uma coisa, ele começou a ganhar muito dinheiro e ele se tornou um bom jogador de futebol? Ou para ele ser um bom jogador de futebol, alguém chamou ele e começou a crescer? Não. E é interessante, né? Normalmente quando ele é novo, ele tem muita pressão da família. E ele ganha Merrequinho, né? Aí às vezes ele já tem no mesmo time o cara que tá no final da carreira. Eu adoro futebol. E esse cara ganha bastante, né? Se ele quiser se comparar com um cara que tá no final da carreira, ele vai pensar, pô, eu corro mais, faço mais Se gol. frustra, né? E o cara ganha 10 vezes mais que eu, 20. Ele se frustra, né? Só que por ele ser bom, por ele ser dedicado, por ele ter talento, por ele performar, aí as coisas começam a aparecer pra ele. E as pessoas acham que é o contrário. Não, quando eu chegar lá vai dar certo. Não, primeiro vai dar certo e tu chegar lá, cara. Trabalhe como se você estivesse lá, pense como se você estivesse lá, treine como se você jogasse no Mundial, entende? Se dedica como se você estivesse lá. Aí tu vai ver, nossa, que sorte. Sorte? Não é sorte, cara. Você construiu a oportunidade. E isso que você falou de visualizar, né? Eu tenho uma técnica que eu uso e dependendo da mesa que você conta, ela é motivo de piada. Eu falo que eu mentalizo, Tá certo. literalmente eu visualizo. Vejo pronto. Exatamente. Sabe o meu projeto que eu quero fazer? Eu já visualizei ele pronto, de várias formas. E cada vez eu vou melhorando a minha visão, ou seja, eu vou vendo de uma maneira mais clara. Ou seja, o meu business plan cada vez vai ficando mais detalhado. Exatamente. E aí fica mais fácil de você botar em prática. De executar, Claro, com pô. certeza. Clareza, é muito mais fácil. É que nem a gente tá aqui, tá tudo aceso, a gente consegue se movimentar. Apaga tudo, fica difícil. Mas aí você falou uma coisa que é interessante. Às vezes, se você falar isso para as pessoas não corretas ou nas mesas não corretas, você vai ser motivo de É que nem tudo é para todos. Existem níveis de maturidade, né? Conforme são coisas assim, por exemplo, tu vai sentar com o empresário para falar, se ele é um empresário pequeno, tu vai ajudar esse cara a fazer a roda girar. Claro. Se esse empresário é maior, a gente já vai começar a olhar para a parte de gestão. Se esse empresário é maior, ainda a gente vai olhar para a parte tributária dele. Porque às vezes não é nem sobre vender mais, é sobre ganhar de uma forma mais certa, aumentar a produtividade e aumentar a margem. Então depende do nível de maturidade que esse cara tá, você vai abrir algumas coisas diferentes. Então tem coisas, por exemplo, eu acredito muito nisso, inclusive uso e ensino as pessoas a usar, que é a parte de visualização guiada que a gente chama, até o ponto de emotizar, e aí a gente entraria numa coisa mais complexa. Mas enfim, se tu falar isso pra uma outra pessoa, ela não dá bola. Ela não consegue visualizar isso, ela não consegue imaginar, porque ela perdeu coisas durante o processo, que eu chamo a jornada machuca, que ela perdeu isso nessa jornada. Eu não sei, você falou que tem uma enteada, não sei se você tem filhos pequenos. Não tem. Não tem? Não. Eu tenho uma filha hoje que já é maior, mas ela um dia foi pequena e você já deve ter visto criança pequena, né? Claro, acompanhei meus sobrinhos de perto. Eles não precisam estar lá. Tu chega agora, se tu pegar o teu sobrinho assim, o tio tá passando aí pra nós ir comer uma pizza e depois nós vamos lá na roda gigante e depois nós vamos tomar um sorvete e passear. Qual é o estado que ele fica? De euforia total. Ele já foi? Não. Mas ele já está lá. Ele já visualizou. Ele já tá lá, cara. E você falou uma coisa legal, eu nunca me esqueço quando eu falei pra minha afilhadinha de 15 anos que eu ia levar ela na Disney. Eu vou levar ela agora na Disney. Ela já se viu na Disney. Isso! A gente vai agora daqui a uns dias, mas ela já se viu na Disney. E o nível de euforia, o entusiasmo, e aí ela faz as coisas, e ela já se organiza, e eu digo, exato. Por quê? Porque ela visualiza. Exato. Aí a gente começa a ficar maduro, e ficar burro, e esquece essas coisas. Aí eu digo, pô, Éder, vai dar certo. Pô, não sei. Aí você visualiza o errado. Exato. Aí também acontece o errado. Claro, pô.
Concordo. Eu acredito nisso 100%. E funciona, né? Funciona. Se você sair hoje e achar que alguma coisa vai. Vai. Até neurologicamente falando existe viés cognitivo negativo ou viés cognitivo de confirmação, que é aquela coisa que você já deve ter presenciado, assim, você vai comprar um carro, principalmente os homens, cara, vou comprar um carro daquele, aí o carro começa a aparecer. Caraca, ali tem um, ali tem outro. É que o teu cérebro tá procurando. É igual a mulher grávida. Claro. Nossa, agora todo mundo tá grávida. Exato. Não, sempre estiveram. Sempre estiver. Você também tá grávida, agora ficou fácil de encontrar. Encontrar. Então o teu cérebro ele é programado para encontrar mais daquilo que você diz para ele que você tem que encontrar. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Ou seja, se você ficar pensando em coisas ruins, automaticamente você vai encontrar várias coisas ruins. Exatamente. E percebam, o pessoal que está nos acompanhando, que a gente tem um insight muito bacana, né? Então, pô, se você está começando, independente do que quer que seja, tente visualizar lá na frente, né? Exato. Faça um exercício. Como você se comportaria, o que você falaria, o que você precisa pensar para estar no lugar, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse no seu lado, qual é o resultado que você quer gerar. Cara, imagina que você tá lá. E depois que você imaginou, você vai perceber que você vai precisar descobrir muitas coisas como fazer. Aí vai precisar entrar a parte do estudar, Exatamente. se conectar com as pessoas que já estão lá, entender de verdade como que elas fazem, né? A gente vai pro como, né? Exatamente. E a outra questão bacana é que tipos de pessoas que você procura para montar um time comercial. Pô, a empresa já está rodando de um certo estágio, como você falou no cliente que você esteve, e às vezes você quer não pivotar, você quer mudar, você quer fazer com que a equipe comercial performe melhor. Qual que é o perfil que você acredita que é o que vai trazer mais resultado? Se é que você acredita que tem um perfil específico. Tem alguns perfis que eles são facilitadores, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, aquela nomenclatura que a gente chama do DISC, Certo. né? Eu vou olhar sempre numa pessoa, se eu quero uma pessoa que ela vai fazer outbound, ou seja, catar cliente na rua, como diz, ativo, eu quero um D, que é um dominante. Ele tem tração, ele é um hunter, ele caça, ele vai atrás. Então eu não quero aquele cara que senta, que espera, que é passivo, Que é analítico. Ele não vai buscar nunca na rua. Mas ele é bom pra pós-venda. Pô, e aí, Éder, aquela voz é calma, como é que você tá? Gostou? Não, deixa eu te ajudar. Aí a cortina a gente lava assim, vai ficar melhor. Aí ele tem uma calma. Aí esse cara vai ser pro pós-venda, que vai fazer uma venda posterior depois. Claro. Que eu vou ensinar ele a fazer um upsell. Ok. Então alguns perfis fazem sentido, mas não olha, e tu pode ver assim, eu não olho muito pra parte técnica, eu olho pra parte comportamental. Então eu quero saber, primeiro, quais são as competências comportamentais que ele já tem desenvolvida, naturalmente. Então um D, ele é dominante, como que ele canaliza essa energia, se ele é um cara ambicioso ou não, porque ele pode ser dominante pra brigar, dominante pra reclamar, Certo. chato pra cacete, não Sim. é a pessoa que eu quero. Claro. E aí algumas características que eu olho pra valores. Então eu não procuro alguém que saiba, eu procuro alguém que seja ensinável, mas que é leal, que tem vontade de fazer a coisa crescer, que quer servir mais do que ser servido. Então, quando você começa a encontrar essas competências que a gente chama de soft skills mais aprimoradas, a técnica é 15%, cara. A técnica é simples. É fácil de resolver. Com certeza. E isso eu costumo comentar com o pessoal da equipe. Eu falo, pô, se eu aprendi sobre produtos, você vai aprender também. É só querer, né? E quando você procura esse tipo de pessoa, como é que você faz para treinar ela, para motivar? Precisa treinar, precisa motivar, não precisa? Como é que funciona? Se eu for explicar o processo como um todo, eu vou ter que explicar assim, as pessoas existem fases que elas precisam passar, tá? Eu vou só abrir um dado aqui para você. O ser humano, quando ele começa a desenvolver, ele passa por algumas fases específicas. São as fases necessárias para o desenvolvimento do ser humano. E essas fases, elas são correspondentes a idades. Então, até os 7 anos de idade, mais ou menos, essa pessoa precisa passar pelo pertencimento, ela precisa pertencer a um grupo, que a gente chama de família. Certo. Ela precisa passar por percepção de importância, porque se ela não se sentir importante, ela não faz parte do grupo. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir segura. São alguns dos viés mais importantes, tá? Então, assim, por isso que a criança pequenininha vai lá e faz um desenho que é 3, 4 riscos e vem correndo pro pai. Olha só, pai, que legal, que legal. Aí tu diz, meu Deus, filho, que bacana. O que ele aconteceu ali? Você validou. Validou. Então, se eu validei, quer dizer que eu fiz bem. Se eu fiz bem, eu sou importante. Se eu sou importante, eu faço parte. Certo? Então, o que a gente procura hoje para treinar as pessoas? A maioria das pessoas ainda continua na condição emocional de crianças, infelizmente. Então, por exemplo, por que dá tão certo coisas de pertencimento? Porque as pessoas têm uma necessidade emocional infantil que elas precisam se sentir pertencente a alguma coisa.
Quando você se torna maduro, você também precisa se sentir pertencente, mas ninguém precisa bater nas suas costinhas e dizer, parabéns, Éder, muito bom o que você fez. E a maioria das equipes hoje, se não são validadas no parabéns, que bom que você fez, ela desbunda, tá? Então eu tento procurar pessoas que elas foram superando os níveis de necessidades emocionais infantis. Elas amadureceram emocionalmente. Amadurecer emocionalmente é intencional, não tem nada a ver com idade. Tem gente com 50 anos que se você não disser parabéns, o cara fica frustrado, pô. Fica Não, chateado. Fica, bicudo, bicudo. Ou seja, ele fez exatamente o que ele era para fazer, mas se não for Eu reconhecido. me esforço tanto, ninguém é capaz de dizer muito obrigado. Não, ninguém tem que dizer muito obrigado. Se você fez o que você fez, te deram o que prometeram pra você, se disser muito obrigado é um plus. E eu não sou contra fazer isso, entende? Acho que Só pra deixar claro. Né? Então eu procuro pessoas que já superaram. Aí como é que eu vou ensinar isso? Eu uso um método separado em 4 fases, que é basicamente assim: eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Segundo nível. Certo. Agora você faz, eu te ajudo. Terceiro nível. Quarto nível, você faz, eu observo. Tira a mão. 4 detalhes. Então, eu vou botar água. Éder, eu vou te mostrar como é que é botar água. Aí você fica olhando. Agora você me ajuda, abre a garrafa, segura o copo, aí você tá me ajudando. Agora eu vou te ajudar aqui. Eu seguro o copo, eu abro a garrafa, você faz. Agora só faz aí, deixa eu ver se você aprendeu. Peguei o copo. Pronto, toca o pau agora. 4 fases. Entendi. Simples assim. Aí quando você tem os processos todos escritos, da água é fácil, né? Claro. Tu vai, ó, eu tô fazendo assim por causa disso, agora eu tô fazendo isso por causa disso. Aí o cara vai te ajudando. Aí depois tu vai transferindo o bastão. Na verdade é um processo, né? Cara, pensa em educar filho. Mesma coisa. Igualzinho. E se você não. Precisa ter um processo, precisa ter limites, precisa ter recompensas. É, exatamente. Por isso que eu falo sobre relacionamento, foi o que eu falei no começo. Pensa no cliente como se fosse relacionamento. Marido, mulher, pai, filho. É a mesma coisa, cara. Por isso que a empresa chama-se mulher. Quem é que frutifica? Tu bota uma semente desse tamanho e te dá uma criança de 3 quilos. Certo. Isso é uma mulher, É certo? a mulher. É a mulher. Uma empresa, tu bota um aporte financeiro desse tamanho e sai outro financeiro desse. Gigante. Tudo que é feminino multiplica. O masculino não multiplica. Ele penetra, ele injeta, ele constrói e ela expande. Empresa é feminino. Negócio é masculino. Então se eu tenho um negócio e eu não pensar como empresário, como empresa, eu não cresço. Autoemprego, eu tenho um negócio, vendo copo. Mas eu quero fabricar, distribuir, alavancar canais de aquisição, formas de venda diferentes. Aí eu começo a pensar como empresário. Aí eu tenho que botar a gente pra dentro do processo. Não, mas chama a sogra pra almoçar. Não, mas a minha cunhada também vem. Não, mas vou chamar a minha irmã. Ela pensa como empresa, ela quer juntar todo mundo. É uma mulher. Tá juntando todo mundo. O homem não, cara, deixa eu sentar e assistir meu jogo. Pô, pelo amor de Deus, para de barulho. O masculino, entende que é diferente? Concordo plenamente. Não, mas vai juntar todo mundo, não. É exatamente. E é sobre isso, né? Às vezes as coisas elas são muito simples, né, Henderson? E a gente quer dar uma. A gente acha que tem um segredo. Mas qual é o segredo pra gente crescer? Não tem segredo, irmão. Não tem segredo. É tão óbvio que quando você entrega o óbvio, o cara diz, não pode ser. Não e ele pode não faz. ser. E ele não faz porque é tão porque óbvio. exatamente. É igual quando você falou que você gosta de futebol. Quando você assiste futebol, não sei se você já jogou ou não jogou, eu percebo que principalmente a pessoa que nunca jogou futebol, ela olha assim pelo televisor e ela acha que é muito simples, né? Fazer um gol. É muito simples. Qualquer esporte, futebol, é muito simples? Não é nada simples. Concorda comigo? Sim. Só que se você treinar, se você desenvolver suas habilidades, você vai conseguir. E a pessoa que tem habilidade e faz, se você perguntar para uma grande estrela, eu já ouvi essa resposta dela. Para ela passa a ser simples, Sim. que é o que você falou. Ela tem habilidade, ela treinou, praticou. Se torna natural, né? Exatamente. É natural, faz parte. Se torna natural. Às vezes eu vou numas consultorias das empresas e eu escuto muitos empresários. Pô, tu vai ter que ficar aqui trabalhando com a gente. Pô, porque tu consegue, é tão fácil vendo tu fazer. Eu disse, cara, eu faço isso todo dia. Se você fizer todo dia, você vai ficar bom também. Se a tua equipe de venda fizer isso todo dia, vai ficar boa também. Porque se torna... tudo que tu vê alguém fazendo muito bem feito parece simples, né? É repetição. Repetição, treino. Demora, vai que embora. Vai embora, né? E quando a gente fala da questão de comercial, tem os canais de aquisição, né? Como é que você enxerga a parte dos canais de... Porque eu acho que esse é um tema bastante comentado. O que um empreendedor ou empresário, seja ele que está começando, que está no estágio médio, que está no estágio avançado, como que ele se lida com os canais de aquisição? Eu sempre falo para os clientes assim, ó, você tem que ter no mínimo múltiplos canais de aquisição. Quanto mais melhor, desde que você tenha braço para conseguir atender isso. O que seria um canal de aquisição, Anderson? Basicamente são as formas pelas quais os seus clientes podem te encontrar.
Então, por exemplo, imagina que você tem uma loja de rua. Certo. Então, a rua é um canal de aquisição, a tua Certo. vitrine é um canal de aquisição. Mas eu também tenho uma loja no shopping. Então, o shopping também é um canal de aquisição. Mas aí eu faço uma propaganda e se o cara me procurar, eu tô no Google. Então, o Google é um canal de aquisição. Mas eu tenho nas minhas mídias sociais. Eu uso o Instagram, eu uso o TikTok, eu uso o LinkedIn, enfim. Eu tenho outro canal de aquisição. Mas aí eu também disparo e-mail marketing. Eu tenho um canal de aquisição. Mas eu tô no outdoor, eu tenho outro canal de aquisição. Então, os clientes começam a vir de múltiplos canais. A maioria dos empresários não tem múltiplos canais, nem controle sobre os canais. Ele fica refém. Ah, eu tenho uma loja de rua. Tá, e se o cara não passar na frente, ele não me vê. Ah, mas eu faço anúncio na internet. Tá, e se a internet falhar hoje, ele não me vê. Então eu tenho que ter múltiplos canais. E para cada canal tem uma estratégia diferente. Concordo que o cara que olha no outdoor não é mesmo o cara que tá sentado ou passeando no shopping. Claro, Ele vê de forma diferente. claro. Então, para cada canal de aquisição, uma estratégia diferente. E aí tem vários canais. Existem pelo menos validados bem fortes no Brasil, 19. E o pessoal não usa 2, 3 às vezes. 19. Então, por exemplo, o evento que a gente faz é um canal de aquisição. É um canal de aquisição estratégico. Por quê? Porque eu tô lá com as pessoas, eu consigo me envolver com elas, eu consigo mostrar mais resultado para ela durante um período maior do que simplesmente ela passar e ver um anúncio meu na internet. Ou seja, você está no evento que vão ter várias pessoas no 7X, vão ter várias pessoas importantes, né, falando sobre temas importantes. Você considera que é um canal de É um aquisição canal de seu? aquisição poderosíssimo. Toda empresa, hoje ela tem que fazer duas coisas. Número 1, criar eventos ou mini eventos para os grupos específicos que ela quer atender. Número 2, ter braço de educação. A empresa que não tem braço de educação, ela tá tomando pau e não percebeu. Vou dar um exemplo. Anderson, tá difícil de contratar gente. Como é que funciona o teu canal de educação aí dentro? Como assim? Como é que você engendra no teu colaborador a cultura? Cara, a gente entra aqui, explica o que a gente faz, tá? E você não fica educando esse cara o tempo todo? Não, então você tá lascado. E você sabe que ao ouvir, eu vou fazer um relato nosso, você sabe que ao ouvir sobre canais de educação, nós montamos uma importadora de piso vinílico. É um produto comum que outras importadoras têm. Nós criamos um canal de educação onde nós temos um especialista que ensina os engenheiros e os arquitetos a melhor forma de usar e as vantagens de usar ele na obra e não outro tipo de piso e revestimento, de forma gratuita. Claro. Tu já tá servindo o cara para facilitar a vida dele quando vai fazer o projeto, pô. Exatamente. Automaticamente, provavelmente, se ele usando aquele produto, ele vai Lembrar de você. lembrar de Exatamente. nós. Aí imagina agora que tu pega isso daí, pô, tem, sei lá, tem 50, 100, 200 pessoas que estão acessando, estão vendo isso. Eu usaria uma forma para eu ter, no mínimo, um ponto de contato com essas pessoas. Por exemplo, não colocaria só no YouTube e vai quem quer. Eu queria ter um ponto de contato. Agora eu vou fazer um evento para esses caras. Nós fazemos presencial isso. Legal. Pelas cidades, fazemos em Sorocaba. Aí vai rodando. Exatamente. Aí tu já vira um evento, aí tu já fica mais próximo desse cara, além da parte técnica, tu já cria uma experiência junto com ele, tu já gera mais afinidade, aí tem uns que vão dar mais match, Sim. e aí o cara já te indica mais, aí tu ajuda ele mais com outras coisas, aí os eventos vão entrando pra poder fomentar E isso você aí. sabe que isso é uma coisa interessante, porque a mesma coisa que você falou, a gente tem um contato bem comum que é o JK, né? Uhum. Meu mentor, eu mandar um abraço, e ele falava sobre isso, Éder, e eu ficava pensando, pô, mas como é que eu vou fazer isso? E a resposta às vezes está muito próxima, né? Não fui eu que tive a ideia. Quem teve a ideia foi meu head na parte ele, pô, se a gente fizer isso? Uhum. Aí o cara, a hora que ele deu a ideia, e aí é o que você fala, né? Quando você visualiza e o mundo parece que ele conspira para te ajudar, certo? Tinha uma demanda, ele já veio com a solução. Talvez se eu ficasse pensando no problema, e realmente tem, preciso investir, faz tempo, demanda uma série de fatores para fazer. Poderia, igual você faz um evento para quantas pessoas? Lá dá umas 1.500 mais ou menos. 1.500 pessoas deve dar trabalho, Dá não trabalho dá? pra caralho. Eu imagino, são 1.500, a maioria são empresários e empreendedores, é um evento em Joinville, certo? Você vai chamar lá convidados super bacana, então você precisa considerar que no teu dia você precisa ter essas pessoas, e essas pessoas têm agendas com outros. Logística do caramba. Nosso evento não é sobre palestras, é sobre logística, Sobre isso, experiência, sobre isso. É um monte de coisa que tem por trás. Mas quando você que você aprendeu a melhorar, eu imagino que hoje já é melhor do que quando você começou, né? Claro, total. Isso foi te dando um conhecimento que ele é quase que impagável, né? Sim. Hoje, assim, eu falo para as pessoas assim, às vezes os empresários perguntam assim, cara, qual é a forma, como é que eu consigo sair daqui para lá? E eu digo, lembra da escola? Como é que ensinavam pra gente qual é a forma mais rápida do ponto A pro ponto B? E todo mundo fala, uma linha reta. Eu digo, não, cara, não é uma linha reta. É ir com quem já foi. Ou seja,
Você estar com pessoas que já trilharam um determinado caminho faz com que você chegue mais rápido. Então, conhecimento, para mim, é o único atalho que existe. Quer um atalho? Compra conhecimento. O que tu vai tentar sozinho, aprender sozinho, errar sozinho, gastar sozinho, aí tenta de novo, aí melhora, adapta. Tá, agora faz com quem já fez. Claro. Pô, não faz isso aqui, Éder, que não vai dar certo. Ô, Anderson, não vai por ali que eu já fiz isso aqui. Cara, você compra conhecimento, você compra atalho, você compra tempo. E isso é interessante, porque daí a pessoa pode falar, mas o conhecimento às vezes tem um valor alto, mas vai errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes o tempo. Essa provocação mesmo que eu quis fazer com você. Some quanto que isso vale o tempo, né? Considerando que a gente já falou que você que está nos acompanhando, não importa o seu nível, você vai conseguir comprar qualquer coisa na sua vida, menos mais 1 minuto para você. Você vai poder comprar 1 minuto de, sei lá, 1 milhão de pessoas, mas não 1 minuto para você. E aí tem uma diferença bem legal, falou das pessoas ali, qual é os empresários, né, que eu falei do nível de consciência, tem uma coisa que é bem legal de ver assim, ó. O empresário, quanto maior o nível de consciência dele, quanto mais inteligente ele se torna, mais ele compra tempo. Ou seja, a gente precisa agora ter alguém que fica, eu tenho que servir os copos todos os dias que a gente tem. Cara, daqui a pouco tem alguém só servindo copo. Por quê? Porque o tempo que eu gasto para servir copo é muito caro. Então eu pago para alguém servir. Aí se tu pega um empresário que pensa pequeno, não, mas copo eu mesmo faço, pô, deixa que eu sirvo. Não, a lâmpada deixa que eu troco. Não, mas que tu pintar essa parede? Eu mesmo pinto. E ele acha que é barato isso. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ele acha que é barato. Ele acha que é E barato. às vezes as pessoas acham que você precisa saber fazer tudo. Você ser o melhor de tudo. E quando você vai perceber, se você for excelente em uma única coisa, e não precisa ser muita coisa. E se você aprender a usar isso a teu favor, né? Total. E aí tu vai ver os grandes empresários, os caras têm um monte de gente pra fazer um monte de coisa. E tu diz, putz, deve ser muito caro isso aí. Não, cara, eu parar pra fazer isso. Exatamente. Porque eu preciso ficar pensando na estratégia do negócio. E tem uma outra coisa, né, Henderson? Um monte de pessoas que sabem fazer muito melhor do que ele. Cara. Total. Exatamente. Ou você acha que eu sei servir melhor o copo com água que a gente fez no podcast do que uma pessoa que faz isso todos os dias? Exatamente. Vai fazer melhor, vai fazer mais rápido, vai fazer com menos erros e aí se torna mais barato. E a gente chama de zona de competência, né? Eu quero ficar na minha zona de competência. E a minha zona de não competência, ou seja, a parte que eu não sei, eu não vou focar nisso daqui. Eu vou focar no que eu sou bom e cada vez eu fico melhor nisso. E eu vou contratando as outras pessoas para poder nos ajudar. E aí automaticamente tu compra tempo. Isso é uma coisa interessante que tem, é até disruptivo com o colégio, né? No colégio contratavam-se os professores para quê? Para fazer o reforço naquilo que a pessoa não era boa. Aí, em vez de eu te potenciar, tu é bom em matemática, vamos baixar a tua capacidade de matemática, vamos melhorar a tua de português, que tu fica na média, tu passa. Cara, eu não quero ficar na média. Se eu sou bom em matemática, deixa eu me aprimorar aqui, e aí pra parte do português, contrata outra pessoa, sei lá, né? Então, o modelo educacional que a gente tem, já ferra a gente. Já começa ferrando a gente, tens razão. E aí para você passar no vestibular, para você entrar numa profissão, para você ser médico, você vai trabalhar com pessoas, com saúde, daqui a pouco você vai precisar entender de física. Não vai usar muita física, né, para ser médico. Mas não, tu tem que estar lá estudando, Isso. gastando Se tempo. você não tirar a nota boa lá na física, você não consegue ingressar numa faculdade de medicina que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou a favor de você estudar um pouco de tudo, mas, cara, potencializa o cara naquilo que ele é bom, né? Eu tenho 2, 3 filhos, por exemplo. Aí eu tenho esse aqui que é bom em música, esse aqui é bom em futebol, esse aqui é bom em fitness. Aí eu vou querer que é bom em música jogue bem em futebol? Não, cara. Deixa de futebol jogar futebol, de música pegar um violão. É óbvio, hein, mas no resto a gente não faz. Não faz. Não, na tua empresa tu é bom no quê? Em tal coisa. Bora pra lá. Exato. E é sobre isso, porque você que tá começando, você que já empreende, você precisa, se autoconhecer. Eu respeito, Éder, assim, ó, que eu nem falei, existem as fases do empresário. Cara, eu tô começando. Meu irmão, bate a falta, faz tudo, apita o jogo, faz tudo, pega a bola, dá teu jeito, tá começando. Mas a hora que der o primeiro Isso. Mas tu já vai ter uma oportunidade boa nisso, sabe por quê, Henderson? Você vai fazer tudo, você vai ver no que você é melhor. Então, no que você faz melhor, você continua fazendo e aprimora. E as outras coisas... Bota a gente pra dentro pra te ajudar. Exatamente. E você falando assim, eu tô... Voltando no tempo? Voltando no tempo. E o nosso primeiro negócio foi sim uma empresa de cortinas, Carol Cortinas. E eu literalmente vendia
passava para minha mãe, confeccionava e instalava. E eu descobri que eu não sabia instalar, que eu era ruim. O que eu fiz? Contratei uma pessoa para instalar e fui Vender mais. vender mais. Claro. Exatamente, para colocar mais. Eu lembro que na época, e às vezes você tem amigos que vão te dar opiniões e você não pode ficar chateado com eles. E as pessoas me deram opinião: olha, você vai contratar alguém, aí você vai, uma parte do seu lucro, você podia ter mais lucro. Mas é sobre isso, né, cara? Exatamente, é sobre você saber ouvir a pessoa certa, que já fez. E a pessoa que te dá o conselho, teu amigo, às vezes parente, ele não dá porque ele não gosta de você, ele gosta de você. Sim. Só que ele talvez não tenha o conhecimento, né, para É o poder nível te de dar o caminho consciência que ele- certo, É isso que é aí. o nível de consciência, É. porque ele não esteve lá. Então ele não sabe te falar qual que é o melhor caminho. Uhum. É igual, vou viajar para a Europa. Você já esteve na Europa? Ah, não estive. A pessoa nunca esteve, ela vai te dar a opinião, como é que você faz, como é que você vai. Por isso que o jeito mais rápido de ir é com quem já foi. Do ponto A ao ponto B, Ex- cara, vai com quem já foi. Sem dúvida. E aí uma coisa que a gente explica para os empresários quando estão começando a crescer, é quando você começa a dar o primeiro crescimento, a tua margem de lucro aumenta. Você põe mais dinheiro no bolso. Certo. Só que tu tem que estar disposto a baixar isso para poder botar gente para dentro da operação, para daqui a um tempo aquele troço aumentar mais. Senão não escala. Senão não escala Tem que nunca. abrir mão agora pro depois. Porque você não vai. Exatamente. Que é o teu negócio, pô, tô vendendo e escalando, tá sobrando um bom dinheiro. Certo. Vou contratar, putz, só vai faltar dinheiro no meu bolso, Isso. por enquanto. Mas se eu conseguir continuar vendendo, criar perenidade, ali na frente, a minha margem de lucro aumenta de novo. Exato. É, É igual eu vejo que você tá super em forma, né? Eu preciso estar. Para você estar super em forma, eu já vi outro dia seu vídeo. Você treina domingo e quando você quer mudar o teu físico, dói, não dói? Uxi, Você treina há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Quando você começou a treinar no teu dia 1, digamos, pra valer, doeu muito, concorda comigo? E nenhum resultado. E nenhum resultado. Isso! Demorou Dói resultado. Isso. É, exato. Hoje você já tem um excelente resultado. Mas ainda quando você quer se. Dói de novo. Dói de E leva novo. tempo pro próximo nível. Pra quê? Pra você passar Uhum. pro próximo É nível. exatamente isso, cara. Por isso que é a ideia de você assumir riscos, de você pagar o preço. Só que aí é diferente, assim, ó. Às vezes eu vejo uma pessoa que tá lá dentro da academia, fazendo as coisas muito parecidas, mas não tem resultado. Que é porque falta conhecimento. Por exemplo, eu gosto da musculação, porque eu digo que musculação é a única coisa que ninguém pode fazer por ti. Não a única, mas uma delas, né? Sem dúvida. Então, cara, não tem como. Eu vou contratar um personal, vou sentar em casa. Não vai resolver. Vai resolver. Ele não vai lá treinar por você. Exato. Então é mérito seu. Por isso que eu gosto dela, porque ela me desafia, né? Eu não vejo ela só como a parte física, mas também muito mental. Só que aí muitas pessoas não entendem o jogo por trás do jogo que eu falo. Musculação não é sobre mover não é sobre mover pesos, cargas. É sobre contrair músculos. Quando você entende isso, você entende que não é sobre ir lá fazer força. É sobre usar uma estratégia. Empresa, a mesma coisa. Não, porque agora eu vou trabalhar mais. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Às vezes precisa trabalhar menos para ter mais resultado. Ou seja, talvez vai movimentar menos pesos ou com menos intensidade, mas de uma maneira Mais correta. assertiva, tu vai fazer menos força no teu dia a dia e tu vai ter mais resultados. Aí os caras não entendem. Aí é aquele dilema que diz assim, cara, como é que aquele bicho... Aí, não de forma pejorativa, mas a gente faz, Exatamente. ele nem é tão esperto que aquele cara tá rico. E, cara, não acredito que aquele cara tem tanto dinheiro e eu aqui sei muito mais do que ele, não sai do lugar. É que você sabe coisas que não são necessárias. E talvez ele sabe coisas que são necessárias. O que realmente faz a diferença. É Exato. o que leva do A para o B, Exato. potencializa o teu treino, no Uhum. caso, ou o teu negócio, né? Exatamente. Com certeza, sem dúvida. Bom, o papo tá super bacana, a gente já tá chegando na parte final. E eu sempre deixo para a parte final, como eu valorizo muito quem nos acompanha durante todo o podcast, para pedir as dicas do empresário, do empreendedor, porque a gente entende que é uma questão genuína dele, o que ele realmente faz, o que ele fez ou o que ele faria, né? E eu vou te pedir 2 dicas, Henderson. Primeira é, se você está começando, o que você faria se você fosse começar um negócio hoje, do zero? Não tenho grana, não tenho conhecimento, ou tenho. E o segundo, eu já estou num negócio, eu acho que está legal, eu estou ali 1 ano, 2 anos, mas eu percebi que de repente eu posso cair ou eu posso ir para cima. Porque com certeza estável você não vai ficar por muito tempo. Ou você vai cair ou você vai subir. Ou cresce ou Isso, morre. isso é certo. Uhum. Isso é certo, né? Que dicas que você daria? A primeira dica que eu dou é o seguinte, ela é contrária ao que a gente aprendeu a fazer aqui. Então, por exemplo, imagina que eu vou montar uma loja de cortinas hoje do zero. Aí eu vou Certo. procurar o fornecedor, a matéria-prima, vou ver quem confecciona, eu vou pegar pronto Certo. para revender, aí eu vou achar ponto, vou pegar um contador, aí eu vou abrir, alugar, vou assinar um contrato de 2 anos ou 3 anos, aí eu vou abrir e ver se dá certo. Valido o processo,
depois abre o negócio. Então faça do jeito certo. O que é o jeito certo? Veja se existe demanda para aquela ideia que tu tem. Existem pessoas querendo comprar isso? Ah, Anderson, é claro que tem cortina, todo mundo quer comprar, tem um monte de gente que tem em casa, tá? Aonde você está, na região que você vai atender, a sua capilaridade que você tem de alcance, até onde que existe essa demanda? Uma coisa é o que eu acho, outra coisa são números. Então eu sempre começo falando para as pessoas assim, rode um MVP, que é o mínimo produto viável, seja do que for. Porque às vezes tu vai abrir um negócio de cortina e não é sobre cortina, é sobre tapete, por exemplo, Claro. tá? Então eu sempre falo pro cara assim, não investe, testa. Porque o risco é menor, o custo é menor, o tempo é menor e você decide. Então, só que para fazer isso tu não pode ter apego ao negócio. Não, mas eu só sei fazer isso, eu tenho apego a isso. Se tiver apego emocional, tu tá lascado. Faça o que você gosta ou aprenda a gostar do que você faz. Certo. Quando você entende isso, que é sobre servir pessoas, não importa se é um copo ou se é uma Ferrari mesmo que tu vende. É a mesma coisa. É igual, porque eu tô servindo pessoas a ajudar elas a viver melhor, ponto. Então rode primeiro MVP. Eu vejo muita pessoa se lascando. Agora eu soube de uma empresa, infelizmente, o cara botou 1,5 milhão para abrir uma clínica e não tem cliente. Se ele tivesse rodado uma pesquisa, ele talvez tivesse gastado 50 mil para rodar a pesquisa, ele tinha 1.450.000 no bolso para montar um outro negócio. Que poderia hoje, na Selic ali, tava viva ela, né? render, Ótimo. Então primeiro valide, depois monte o negócio. Fez isso, fiz, deu certo, comecei a crescer, estou no segundo nível, ou estou em desenvolvimento, cara, investe em conhecimento. O brasileiro tem uma dificuldade em entender o poder do conhecimento. Ele acha que tudo é caro. Ele acha que comprar um carro é barato, mas investir numa mentoria é caro. E eu não tô falando isso porque eu vejo nesse negócio. Porque uma mentoria me dá vários carros, um carro não me dá uma mentoria. A não ser que você faça Uber, mas mesmo assim não vai te dar uma mentoria. Claro. Entende? Porque não há de remunerar. Claro. Então aquilo é uma frase bem boba, mas faz todo sentido. Aquilo que você não tem é por causa de algo que você não sabe. Se você soubesse, eu já teria. Eu não conheço nenhum empresário que não tem um Prolabore de 100 mil porque ele não quer. Ah, eu ganho 10 pro hobby, Anderson. Meu hobby é ganhar 10. Não, cara, você não ganha 100 porque você não sabe como faz pra ter 100 no bolso. Exatamente. Se você soubesse, você ia ter, não ia ter? Então o que você precisa aprender que você ainda não aprendeu pra poder botar esse 100? Cara, eu nem sei o que eu preciso aprender. Tudo bem, mas você sabe que é alguma coisa. Então vai comprar essa coisa, cara. Não fica tentando dando murro em ponta de faca. Pô, faz 10, 15 anos que tem esse negócio não sai do lugar? Tu acha que o problema é o quê? Algo está errado. Alguma coisa errada não tá certa. Mas aí quando a gente começa, aí eu acho que é o coração ensinava a querer aprender. Porque quando você começa, pô, o problema sou eu. É ruim, né? É ruim no começo, né? Exato. Só que olha só, Eder, você tá vivendo um momento que é muito parecido com o momento que a gente vive. Você foi para um treinamento, aí você faz uma imersão, aí você começa uma mentoria, você vai parar? Não para mais, cara. Não para mais. Não para mais, porque você descobre que ali tem as ferramentas que você precisa, que sozinho, com a cabeça baixa, trabalhando, você não ia encontrar. Com certeza, encontra de uma maneira muito mais fácil, que te geram conexões, que te geram outras mesas, que te geram outras visões, e que você, com certeza... Então eu sempre falo assim, ó, cara, a tua empresa vai ser do tamanho que você crescer. Então investe em você. Bom, só tenho 5 mil para investir. O que eu faço? Investe em você. Aprende uma coisa diferente. Anderson, mas eu tenho 50 reais. Compra um livro, cara. Investe. Ah, não gosto de ler. Não é sobre o que você gosta, você não é criança. É sobre o que você precisa fazer. Investe em conhecimento. Quanto mais você investir em conhecimento, mais longe você vai. Sensacional. E eu concordo 100% nisso, né? Como eu já falei antes, criei um podcast para trazer conhecimento de forma gratuita, onde a gente pega pessoas do mercado que fazem de verdade em várias áreas, né, e possam transmitir isso. E existe hoje muito conhecimento gratuito, mas às vezes você precisa num outro nível. E se você aprender a procurar esse conhecimento gratuito, você vai saber exatamente onde você vai encontrar e às vezes ele vai ter um valor, que tá tudo certo. E com certeza aquele valor você vai conseguir chegar no outro ponto que você quer. Exatamente isso. Essas duas dicas eu acho que são importantes. A primeira, eu vejo que o pessoal erra muito. Não rodam MVP, não testam o mercado e demanda. Já tentam abrir um negócio de cara, aí se lasca, fica endividado. Claro. E o segundo ainda é cultural. Conhecimento. Sensacional. Bom, te agradecer novamente aqui pela presença, deixar aberto aí se você quiser falar mais alguma coisa aí para a nossa audiência. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigado a você, cara, pelo convite. Eu adoro fazer isso, de estar batendo papo, servindo, ajudando, estar em mesas que eu possa contribuir.
Faço isso constantemente, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer, que é o meu lema: aprende tudo que você puder, ensine tudo que você souber. Eu ensino de graça mesmo. Aí tem pessoas que dizem: vem aqui na minha empresa, aí eu vou até lá e obviamente me pagam por isso, né? Claro. Mas o que eu puder servir, você botou nossas mídias aí, o pessoal quiser mandar mensagem, fazer alguma pergunta, eu respondo, procuro responder todo mundo, ajudar, dar insight. A gente tá aqui pra servir, cara, e o resto é consequência. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você, irmão. Obrigado.